alunos, olá, professores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora nós vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. Objeto de conhecimento, cinética química, fatores que afetam a velocidade de uma reação química, concentração, estado de agregação, pressão e catalisador. E o detalhamento, fatores que alteram as velocidades das reações químicas, temperatura, pressão, superfície de contato, concentração e catalisadores. E agora vamos para a nossa aula. Bom, vamos falar aqui nessa nossa aula sobre a cinética química, né? O que é a cinética química? Por conceito, a cinética química, ela estuda a rapidez com que os reagentes são consumidos, formando produtos, ou seja, a cinética química é a parte da química que estuda a velocidade das reações. Então, como, por exemplo, quando a gente está observando a combustão de uma fogueira, ou também a madeira, ela é queimada lentamente, então a gente presta atenção, fica ali olhando, a madeira ela é queimada lentamente, formando gás carbônico e outros produtos. Mas, ao mesmo tempo, se olharmos, por exemplo, a explosão de uma bomba, os reagentes eles são rapidamente consumidos e a reação ela é muito veloz. Então, quando a gente está falando de cinética química, a gente precisa compreender que existem reações que elas são lentas, reações que são moderadas e reações que são rápidas, reações que são instantâneas. Então, para isso, a gente precisa compreender o que faz essas reações terem velocidades diferentes. Por que que, por exemplo, tem madeira que é consumida mais lentamente, ou então, por exemplo, a reação de uma bomba, por que que acontece de uma maneira muito rápida, muito instantânea, e a reação entre os reagentes para chegar ao produto. Então, a partir do estudo da cinética química que a gente compreende aí o que acontece com essas reações. Para isso, a gente precisa entender algumas situações. A primeira delas é sobre a velocidade das reações. A cinética química, ela permite fazer a gente calcular a velocidade média das reações, ou seja, a velocidade com que as reações estão ocorrendo. E aí existe uma formulazinha, que a velocidade média é a variação da quantidade de substância, seja reagente, seja produto, dividido pela variação do tempo. Ou seja, essa velocidade média ela é calculada a partir da concentração de final menos inicial dividido pela variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Isso é uma das situações. Mas para que uma reação ocorra, é preciso que ela siga algumas condições, que é a chamada teoria das colisões. O que essa teoria das colisões diz? Para que a reação ocorra, a primeira coisa é que deve haver contato entre as partículas. As partículas elas devem ter contato aí. Se não tiver contato, não vai ocorrer reação química. Mas também uma outra coisa que tem que acontecer, deve existir afinidade química entre as partículas, porque pode ser que elas entrem em contato, mas elas não têm afinidade química, então nada vai acontecer, não vai ocorrer reação química. Então, é preciso ter contato, é preciso ter afinidade química. A partir desses dois critérios, temos que observar que elas devem colidir entre si. As partículas vão colidir entre si, elas vão entrar em contato, ter afinidade química, elas devem colidir entre si. Mas essas colisões dessas partículas, elas devem ter uma orientação favorável e deve ter uma energia suficiente. Se não tiver uma orientação favorável, não vai acontecer reação, ou seja, não vai ter uma colisão efetiva. Então, se não tiver uma orientação, se uma molécula vier nesse sentido e a outra nesse outro sentido, não vai ocorrer a colisão. Ou então, se elas vierem na mesma direção, mesmo sentido, mesma orientação, mas não tiver energia suficiente para ocorrer aí uma reação, a quebra das ligações dos reagentes, não vai ocorrer reação. Então, é necessário seguir aqui esses critérios que é da teoria das colisões. De tudo isso daqui, tem que atingir a energia de ativação. O que é energia de ativação? É a energia mínima para ocorrer uma reação química. Então, tem que ter afinidade química, as moléculas elas têm que colidir entre si com orientação favorável,
com a energia suficiente para atingir a energia de ativação. Aí sim que vai ocorrer uma colisão efetiva. Ocorrendo colisão efetiva, vai ter reação. E se a colisão não for efetiva? Não vai ter reação. A gente consegue observar isso através de uma animação que eu trouxe para vocês verem como é que realmente vai ocorrer aí, vão ocorrer aí essas colisões. Vamos assistir. Então, as reações, elas vão ocorrer da seguinte maneira. Então, aqui, os reagentes estão com orientação favorável, com energia suficiente e vai obter o produto. Isso é uma colisão efetiva. Se, por exemplo, elas vierem até numa orientação favorável, então, nesse caso aqui, não tem orientação favorável. Ó, observem que o NO2 veio de um jeito e o outro veio de outro jeito, então não ocorreu colisão. Se não ocorreu colisão, não vai ter produto. Se não tem produto, não vai ter reação. Então, para que ocorra a formação do produto, é necessário que os reagentes atinjam, eles consigam seguir a teoria das colisões, que é ter energia suficiente, orientação favorável. Essas moléculas, elas devem ter afinidade química entre si, e quando elas atingirem, a entrar, colidirem entre si, elas colidirem com energia suficiente e orientação favorável, aí sim vamos obter o produto. A reação vai obter o produto. Por quê? Porque vai atingir a energia de ativação e, atingindo a energia de ativação, as ligações dos reagentes começam a se quebrar e começam a formar as ligações dos produtos. Quando não tem orientação favorável, não tem energia suficiente, não vai ter colisão efetiva, consequentemente, não vai formar produto, ou seja, não houve reação química. Então, é por isso que é importante compreender a teoria das colisões e compreender o que é energia de ativação e complexo ativado. Então, vamos ver o que é energia de ativação. Observem aqui o conceito. A energia de ativação, ela é representada por EAT, né? Então, ela é a energia necessária para que ocorra uma reação. Como, por exemplo, aqui a queima do gás de cozinha, né? Só vai acontecer a queima do gás de cozinha se a gente fornecer uma energia suficiente, que é a energia de ativação. Se você não for lá, riscar o fósforo, girar ali o botãozinho do fogão, o gás não vai queimar, porque a gente não vai fornecer energia de ativação para que ocorra a queima desse gás. Então, quando a gente acende, liga o fósforo e gira ali o botãozinho do fogão, a gente está fornecendo essa energia. Então, é a energia mínima para ter essa reação. A partir daí, a gente não precisa ficar ligando, acendendo o fósforo, ficar girando o tempo todo o botão do fogão, porque já está ocorrendo a queima, ou seja, já está ocorrendo a reação química. Só foi preciso ter a primeira energia, que é a energia de ativação. Ok? E aí, quando a gente observa que atingiu aí a energia de ativação, para chegar no produto, passou-se primeiramente, ali a reação passou primeiramente pela formação do complexo ativado. E o que é o complexo ativado? A colisão entre as partículas dos reagentes com orientação favorável e uma energia de ativação suficiente sempre resulta em um composto denominado complexo ativado. Esse complexo ativado, ele é um intermediário, ele está entre os reagentes e os produtos. Esse complexo ativado, ele é instável, só um momento suficiente para ocorrer a quebra dos reagentes para a formação dos produtos, certo? Para a quebra das ligações dos reagentes para a formação dos produtos. E a gente consegue observar isso através de gráfico. Então, vamos observar aqui. Temos aqui reagentes A2 e reagente B2. Eles vão aqui ter energia suficiente. Vou colocar de vermelho aqui para a gente entender melhor. Eles vão ter energia suficiente, orientação favorável para obedecer às condições da teoria das colisões, formando aqui os produtos. Então, como que isso vai acontecer? Um gráfico, esse daqui é o caminho da reação, é como vai se processar a reação. Então, os reagentes, eles vão ter energia suficiente
para atingir a energia de ativação. Como é que eles vão atingir a energia de ativação? Tá aqui, vai atingir a energia de ativação até chegar no complexo ativado. O que é o complexo ativado? É o intermediário. Tem aqui, ó, reagentes e vai ter também um pouco do produto. Então, nesse intervalo aqui, ó, antes era A2, quer dizer que era A. Essa ligação aqui, ó, elas estão começando a serem quebradas, vão começar a quebrar, tanto do A2 quanto do B2. E essa ligação daqui do produto AB estão começando a se formar. Então, esse daqui que é o complexo ativado, é uma parte intermediária da reação. Quando a reação atingiu o complexo ativado, atingiu a energia de ativação, essa daqui é a energia de ativação. Atingiu a energia de ativação, formou o complexo ativado, aí sim vai se chegar no produto. O que é o produto? AB, ou seja, 2 vezes AB. Isso que é uma reação química, assim como nós vimos aqui. Para chegar nessa reação, aconteceu todo esse processo com energia suficiente, atingiu a energia de ativação, aí sim que atingiu a energia de ativação, formou-se o complexo ativado, só que o complexo ativado ele é muito instável, porque é só um momento, é só um intermediário para chegar ali nos produtos, correto? Então, isso daqui é de uma reação normal. Mas pode acontecer por exemplo, uma reação ela estiver muito lenta, a gente querer acelerar essa reação. Como é que a gente acelera? Colocando catalisador. Então, o que é o catalisador? Os catalisadores são substâncias químicas que diminuem a energia de ativação. Isso que faz o catalisador. Então, diminui a energia de ativação de uma reação química ao estabelecer uma nova rota ali no meio e no fim, né, das substâncias, ou seja, os catalisadores não são quimicamente consumidas. Então, os catalisadores, eles apenas diminuem a energia de ativação. Então, se eu tenho aqui uma reação, tá aqui os reagentes. E aí, essa energia de ativação, tá aqui, ó. Essa energia de ativação para chegar no complexo ativado. Ela é muito alta, essa energia de ativação aqui. Então, o que a gente faz? Ela é uma reação mais lenta. Aí, o que é necessário? Coloca-se um catalisador. E o que o catalisador faz? Ele diminui a energia de ativação. Quando ele diminui a energia de ativação, a reação ela se torna mais rápida, porque diminuiu aqui a energia de ativação. Então, esse é o objetivo do catalisador, diminuir a energia de ativação. Observe, os produtos são os mesmos. Ele apenas diminuiu a energia de ativação para chegar no produto. Antes fazia-se todo esse caminho para chegar no produto. Agora não. Como diminuiu a energia de ativação, a reação se torna mais rápida. Essa é a função do catalisador. O catalisador ele não vai interferir no resultado da reação. O produto sempre vai ser o mesmo, certo? E existem fatores que vão influenciar na reação química, na velocidade da reação. Quais são esses fatores? Superfície de contato, concentração, temperatura e pressão. A superfície de contato, quanto maior a superfície de contato do reagente sólido, mais rápida será a reação. Então, é necessário que a superfície de contato seja alta aí para ocorrer a reação mais rápida. A concentração também, quanto maior a concentração, maior será a velocidade da reação, certo? Esses são fatores. Os outros fatores também, temperatura. Quanto maior a temperatura, ou seja, quanto mais elevada a temperatura, mais rápida será a reação. E a pressão, quanto maior a pressão, mais rápida será a reação. O raciocínio inverso também é válido. Se diminuir a temperatura, a reação será mais lenta. Se diminuir a pressão, a reação será mais lenta. Se diminuir a concentração, a reação será mais lenta. Certo? Então, esses são alguns fatores aqui que influenciam a velocidade da reação.
Além também do catalisador, se a gente quiser acelerar ali a reação, se a reação estiver lenta, coloca o catalisador. Qual é a função do catalisador? Diminuir a energia de ativação, certo? E vamos ver, então, cada um, mostrando exemplos de cada um desses fatores. Começando pela superfície de contato, ó. Quanto maior a superfície de contato dos reagentes, maior será a velocidade da reação, ou seja, os reagentes eles terão maior superfície de contato quanto menores forem seus fragmentos, por exemplo, aí de uma fogueira. Por quê? Porque isso vai fazer com que o número de choques seja maior e, com isso, a velocidade da reação também vai ser maior. Se, por exemplo, a gente está querendo acender uma fogueira, o que você faz? Pega ali pedaços de madeira menores para começar a reação, para iniciar ali a reação. Porque as toras de madeiras menores, mais fininhas, elas vão queimar mais rápido do que pedaços maiores, certo? E por quê? Porque quanto maior a superfície de contato, maior será a velocidade da reação. Então, é o ideal colocar mais pedacinhos do que uma tora bem maior de madeira, para poder começar ali o processo da queima, certo? Vamos assistir aqui todas essas reações com moléculas, né, para a gente entender o efeito, por exemplo, da superfície de contato. Ó, na condição A, está ali, ó, a molécula de um átomo em cinza, elas estão ali mais concentradas, né, mais densas, mais no estado sólido. E aí tem a molécula de um ácido vermelho e a molécula de água. Na condição A, como não está tão quebradinho, a reação ela é mais lenta do que na condição B. Na condição B tem mais contato da molécula cinza, da bolinha cinza. Por isso que a condição B, a reação ela é mais rápida por causa do efeito da superfície de contato. Certo? Esse é o primeiro exemplo. O outro fator que vai influenciar também é a concentração. Vamos observar aqui a concentração. Na condição A, tem menos moléculas, na condição B, tem mais moléculas. Onde é que está mais concentrado? Na condição B. Consequentemente, tem mais choques, maior frequência de colisão efetiva, consequentemente, maior será a velocidade da reação. Então, entre A e B, nesse nosso exemplo, B vai ter mais choques, mais colisões efetivas, maior será a velocidade da reação. Por quê? Porque está mais concentrado, tem mais moléculas aí. O próximo que a gente vai ver, além da concentração, a temperatura. O efeito da temperatura. Olha na condição A, 20 graus Celsius, na condição B, 50 graus Celsius. As moléculas estão muito mais agitadas na condição B, porque maior temperatura, maior o número de choques efetivos entre as moléculas, consequentemente, maior será a velocidade da reação. Na condição A, que está em 20 graus Celsius, tem os choques ali efetivos, mas em comparação com a condição B, que a temperatura é bem maior, a condição B vai ter uma velocidade da reação bem maior do que da condição A, por causa aí dos choques efetivos. Quanto maior a temperatura, maior será a velocidade da reação. E o nosso próximo fator que vai influenciar é a pressão, o efeito da pressão. Olha a condição A. Tem aí as moléculas, observem que na condição A, a pressão não é tão intensa quanto na condição B. Ó. Se apertou ali o recipiente, diminuiu o espaço entre as moléculas ali no recipiente, então, consequentemente, as moléculas elas vão ter mais choques entre elas, mais choques efetivos. Por isso que, como aumentou a pressão, maior será a velocidade da reação. Então, entre a condição A, que tem uma pressão, a gente observa aí pela tampinha, como se fosse uma panela de pressão. Tem aí essa tampinha cinza. E na condição B, observem que ela está baixada, quer dizer que pressionou, apertou mais, tem maior pressão, diminuiu o volume do recipiente, se diminui o volume, aí tem menos espaço, consequentemente, mais choques efetivos entre essas moléculas. Ou seja, maior será a velocidade da reação. Então, esses são alguns efeitos, né? Os efeitos que influenciam a velocidade da reação. Temperatura, pressão, concentração e superfície de contato. E trago mais um exemplozinho aqui para vocês compreenderem melhor o efeito da concentração. Observem aqui, ó. Quanto mais as moléculas se chocam, maior é a probabilidade de formação
do complexo ativado. Observem que no quadradinho 1 tem algumas moléculas e no quadradinho 2 tem mais moléculas, ou seja, está mais concentrado. Se está mais concentrado, o que vai acontecer? Vai aumentar o número de choques, né? O número de colisões efetivas. E quanto maior a concentração, observem aqui, maior será a velocidade da reação. Quanto menor a concentração, menor será a velocidade da reação, representada aí pelas setas. Então, aqui tem menos moléculas, está menos concentrado. Aqui tem mais moléculas, está mais concentrado. Consequentemente, aqui a velocidade da reação será bem maior do que no recipiente 1, porque vão ter mais choques efetivos, certo? E aí, reforçando também aqui o efeito da temperatura, né? Com o aumento da temperatura, o que vai acontecer quando a gente aumenta a temperatura? Quanto maior a temperatura, mais energia cinética nas partículas, mais elas vão se chocar, mais choques efetivos. Então, quanto maior a energia cinética, mais colisão e com mais energia. Então, quando a gente aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética, ou seja, a agitação das moléculas, mais colisões vão acontecer, maior será o número de colisões efetivas, porque elas vão se chocar mais, vão ter mais colisões aí entre essas moléculas. Então, quanto maior o número de colisões efetivas, consequentemente, vai aumentar a velocidade da reação, o aumento da rapidez da reação. Então, pensem sempre assim, quanto maior a temperatura, maior será a velocidade da reação. Então, por quê? Porque vão ter mais choques entre as moléculas, a energia cinética, ou seja, a energia com que as moléculas vão se agitar, vão se chocar entre si, vai ser muito maior. Então, maior a probabilidade de terem choques efetivos aí nesse espaço, nesse recipiente, quando a gente aumenta a temperatura. Se tem mais choques efetivos, quer dizer que está atingindo ali uma das condições da teoria das colisões, né? Qual é essa condição? Número de choques efetivos, né? Colisão efetiva. Se tem colisão efetiva, consequentemente, vai aumentar a velocidade da reação. Agora, a temperatura, reforçando aqui a temperatura. Ó, nesse caso aqui, ó. A pressão. Então, nós temos aqui 2 recipientes. Nesse recipiente aqui, tem aqui as moléculas. No outro também tem a mesma quantidade de moléculas. Só que aqui, ó, tem mais espaço. Então, se tem mais espaços, então quer dizer que vai ter agitação aí das moléculas. E aí, elas vão colidir entre si. Mas se a gente exerce uma pressão aí, se a gente aumenta aí a pressão, ou seja, como é que a gente aumenta a pressão? A gente vai ali, ó, diminuindo esse espaço, vai aumentar, exercer uma força, exercer ali a pressão, na verdade, né? Então, isso quer dizer que se a gente vai diminuir esse espaço, vão haver mais colisões, mais choques efetivos. Então, o aumento da pressão, ela causa uma diminuição do volume, sempre acarretando no aumento do número de choques, né? O que vai sempre favorecer a reação, portanto, aumenta a velocidade da reação. O contrário é o pensamento da mesma maneira. Se a gente diminui a pressão, como aqui no nosso primeiro exemplo, está diminuindo a pressão, por isso que está mais aqui em cima. Se a gente diminuir a pressão, vai aumentar aqui o volume do recipiente, diminuindo assim o número de choques entre essas moléculas de reagentes e, portanto, também vai diminuir a velocidade da reação. Esses são os efeitos, então por isso que a gente tem que observar aí para que ocorra a cinética, as reações, né, a velocidade das reações. Por isso que existem reações que são muito rápidas, reações que são muito lentas, reações que são moderadas, porque todas elas precisam atingir aí as condições da teoria das colisões, certo? Se atingir a teoria das colisões, aí a gente precisa observar qual é o fator que vai influenciar na velocidade da reação. Se é a concentração, se é a pressão, se é a temperatura. A gente observa tudo isso. Se é a superfície de contato,
né? Por isso que, por exemplo, quando um exemplo do fator da superfície de contato, quando você quer beber um efervescente, uma vitamina C, um antiácido, quem é que tem mais contato aí? Um efervescente, se ele está inteiro ou se ele está quebrado. Então, vai ser, o que você tem que fazer? Quebrar ali a vitamina C para ter mais contato ali com a água. Então, aí, quanto maior a superfície de contato, maior será a velocidade da reação. A temperatura, a gente observa até por nós mesmos. Quando o dia está muito quente, você observa que o seu corpo fica mais agitado, as pessoas ficam mais agitadas por causa da cinética química. Vai ocorrer um aumento da cinética química das moléculas, né? Então, se aumenta a cinética química, ou seja, ali o movimento das moléculas, mais colisões essas moléculas vão ter entre si. Elas vão se debater, vão bater mais entre si. E se tem mais colisões, maior a probabilidade de ter o número de colisões efetivas, que isso atinge aí a teoria das colisões. É preciso ter colisões efetivas para que ocorra reação. Quando atinge aí as condições da teoria das colisões, ou seja, colisão efetiva, aí sim que vai ocorrer uma reação química. Por quê? Porque as moléculas, elas vão começar, as ligações das moléculas reagentes vão começar a se quebrar para ocorrer a formação das ligações das moléculas dos produtos. E nesse caso aqui da temperatura, vai aumentar a velocidade da reação, o aumento da rapidez da reação. Então, é por isso que tem algumas condições no nosso dia a dia. Se você vai, por exemplo, dissolver um leite em água gelada e um leite em água quente, você observa, além, claro, existe um outro critério aí que é da solubilidade das substâncias aí, esse critério da temperatura. O leite se dissolve muito melhor quando está numa temperatura, a água está numa temperatura mais elevada, ou seja, na água quente dissolve mais rápido. Por quê? Porque as moléculas, elas estão ali com mais agitação porque aumentou a temperatura. Certo, pessoal? Ou seja, a cinética química estuda a velocidade das reações, mas para que tudo isso aconteça, para que aconteça realmente uma reação química, é necessário atingir um fator importante, a energia de ativação. Que a energia de ativação é energia mínima para ocorrer a reação. É aquela energia mínima que a gente fornece, né, para iniciar a reação. Se não tivesse energia mínima, a reação não vai iniciar, que é como o clássico exemplo do palito de fósforo. Se você tem um palito de fósforo e não fizer nada com ele, não fornecer uma energia suficiente, uma energia mínima, nada vai acontecer. Por isso que ele fica ali, guardadinho na caixa. Mas quando a gente tira, faz o atrito, só o fato da gente atritar já está fornecendo a energia de ativação, que é a energia mínima para iniciar a reação química. Aí, quando a gente fornece essa energia mínima, aí passa por todo esse processo de atingir o complexo ativado para fornecer ali o produto. Só que a gente, é claro, a gente não consegue enxergar tudo isso, porque a química ela é bem microscópica, por isso que a gente precisa compreender a partir desses estudos. E os estudos da cinética química influenciam no nosso dia a dia como? Nos prazos de validade, tanto dos cosméticos, dos alimentos, quanto dos remédios. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção para todas essas condições, porque tudo isso já foi previamente calculado através dos estudos da cinética química. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido todos esses fatores, todas essas condições necessárias aqui dos estudos da cinética química. Agradeço a atenção de todos vocês e até a próxima aula.